Rui Fonseca e Castro, vous êtes juge au Portugal, un des seuls à vous opposer aux mesures prises par le gouvernement et au récit qu'il donne du Covid. C'est un plaisir de pouvoir vous entendre, d'autant plus qu'ici en Belgique, on est un des seuls médias à porter une autre voix. Claro, muito obrigado pelo convite, antes de mais. É um prazer estar aqui. Bom, eu não sou o único juiz, não há muitos juízes, há eu e mais um ou dois que se têm pronunciado publicamente sobre o que está a passar, mas eu tenho sido o que se tem pronunciado de uma forma mais expansiva, mais interventiva. Sim, eu dei entrada de uma denúncia criminal contra o Presidente da República, Primeiro-Ministro, membros do Governo, membros dos governos regionais e membros de todo o pessoal que está envolvido com o programa de injeção. É uma denúncia por crimes contra a humanidade. É algo que deu entrada agora há pouco tempo, dia 25 de setembro, e em que ainda estou a trabalhar. É um trabalho contínuo que não fica por aqui. Há muita matéria, de facto, a apresentar, há muita prova para adicionar e, portanto, é um trabalho que se iniciou e não um trabalho que terminou. Vous disiez dans une émission de télé en espagnol qu'on a considéré les morts du Covid comme Covid alors qu'elles étaient en réalité décédées d'autre chose. Tout le postulat de départ qui mène où nous en sommes serait faux, selon vous? Et comment réagissent les médias chez vous au Portugal? Sim, eu considero que nós estamos perante uma putativa pandemia, ou seja, uma pandemia que é apenas aparente, que surge pela televisão e surge pelos números que são fornecidos oficialmente. Esses números começam logo com a quantidade de infectados, que são resultado de uma testagem massiva através dos testes do método RT-PCR, e desde logo essas quantidades de infectados são quantidades enormes de pessoas saudáveis que testaram positivo, mas que têm vindo a ser justificados para a implementação das medidas. Por outro lado, relativamente às pessoas que acabam por ser rotuladas, acabam por ser codificadas como doentes Covid e que acabam depois por morrer, a esmagadora maioria delas não são doentes Covid, são pessoas que dão entrada nos hospitais devido a outras condições de saúde, outros problemas de saúde, e que depois são codificados como casos Covid, porque nos hospitais são submetidas ao teste RT-PCR, que sistematicamente dá um positivo no hospital, e portanto os dados, as premissas, os pilares desta putativa pandemia são falsos, na minha opinião e baseado em factos. Évidemment, on peut penser que cette analyse que vous faites n'est pas propre au Portugal, vous êtes d'accord? Bom, eu conheço melhor o caso português, conheço talvez um pouco o caso brasileiro, mas tenho a sensação de que se trata de algo generalizado. Não é só em Portugal, trata-se de outros países. Por exemplo, em Portugal foram proibidas as autópsias, não se fazem autópsias, portanto não é possível efetivamente aferir da causa de morte. A causa de morte baseia-se única e exclusivamente num teste RT-PCR, que a maioria das vezes produz um falso positivo, ou produz um positivo porque as pessoas já estão no hospital e acabou por ter no seu organismo outros vírus que testaram o RT-PCR o RT-PCR que nós temos vindo, que tem vindo a ser utilizados, tão pouco distinguem entre o vírus da influenza e o vírus SARS-CoV-2, por exemplo, e portanto parece-me que é algo generalizado, embora eu conheça melhor a situação do caso de Portugal. Il y a une décision de justice au Portugal qui est très peu connue, qui a forcé un examen approfondi des certificats de décès de 17 000 victimes annoncées dans les médias. On a montré au fait que parmi les 17 000 victimes, il y en avait seulement 152
qui étaient mortes du Covid et que dans ce nombre, seulement 132 avaient été confirmés par des tests. Les 20 cas restants étant des cas supposés. Sim, sim, efetivamente o número oficial de mortes é 17.000, é um número que é absolutamente falsificado. Posteriormente foi dada entrada de uma ação em que se questionava o governo português relativamente à realização de autópsias aos cadáveres que foram codificados como mortes Covid. Vieram informar que apenas 152 óbitos tinham passado pela competência do Ministério da Justiça e, portanto, desses 152, apenas 4 tinham sido sujeitos à autópsia. E sim, o número era à volta disso, eu não tenho o número em mente exatamente, mas foi essa resposta, por um lado, não fez sentido absolutamente nenhum, porque para mim essa resposta não fez muito sentido. Por outro lado, foi elucidativa da falsidade do número oficial, que são os 17.000, mas isso eu já sabia que esse número era absolutamente fabricado, era completamente falso. Cette information, on l'a pas entendue alors qu'elle semble vraiment fondamentale. Est-ce que les gens au Portugal sont au courant de cette falsification des chiffres et de cette décision de la justice? Não, a população portuguesa está completamente alienada pelos meios de comunicação social, que eu chamo meios de propaganda, não são meios de comunicação, são meios de propaganda. Nós em Portugal temos uma agência noticiosa, que é a agência Lusa, que é controlada em 50% pelo governo. Para além disso, essa agência recebe todos os meses mais de 1 milhão de euros. Todos os jornais em Portugal alimentam-se dessa agência. Não existe qualquer meio de comunicação, verdadeiramente meio de comunicação em Portugal. Existem apenas meios de propaganda, estão absolutamente comprados e, portanto, toda a gente que ainda assenta a sua vida naquilo que vê na televisão está completamente alienada, está completamente à margem. Existem algumas pessoas que conseguiram emergir desse torpor e que vão acordando ou por elas próprias, ou porque têm a capacidade de raciocinar à margem daquilo, de toda a programação mental que lhes em que todo o condicionamento a que são sujeitas, mas a grande maioria da população ainda está completamente mergulhada nesta fantasia que se chama televisão. Oui, on est dans une période de manipulation de masse. Vous dites, et c'est ça qu'il explique aussi, que les informations sur les traitements alternatifs ou la dangerosité du vaccin, encore les risques de stérilité chez les jeunes, sont connus. C'est que l'information est là, mais on ne l'entend pas. Donc, c'est uniquement pour vous la question des médias qui explique ce silence, mais aussi tout un système, une structure que vous analysez dans cette émission aussi, notamment espagnole. Bom, parece-me que existe uma enorme quantidade de dinheiro a ser distribuído. Eu nem vou falar de outros objetivos ou de meios ainda mais sombrios. Neste momento, limito-me a referir a questão do dinheiro. Nós estamos a falar de um plano que já estava, por exemplo, isso é algo que está documentado. A Comissão Europeia planeava já antes da pandemia, existem documentos, planeava em 2022, por acaso anteciparam-se a isso, planeava pelo menos desde 2016, 2019, planeava em 2022 apresentar já um certificado, um passaporte sanitário europeu, uma proposta para passaporte sanitário europeu. Isso está documentado, existem documentos, existem
existem documentos normativos produzidos na União Europeia, existe um documento que é da Comissão Europeia que se chama Itinerário para a imunização na Europa, uma coisa desse género. Eu tenho esse documento em que eles estabelecem mesmo um cronograma que corresponde em 2022, iriam apresentar uma proposta de passaporte sanitário para a Europa. Portanto, parece-me que há aqui uma questão de dinheiro que me parece evidente e que também já resulta da análise das patentes, quer das patentes relativamente aos vírus SARS-CoV, quer das patentes relativamente aos próprios tratamentos. E, portanto, parece-me que existe uma pirâmide que vai descendo e vão comprando toda a gente. Por exemplo, a Ordem dos Médicos em Portugal recebeu este ano da Pfizer, acho que foi da Pfizer ou da Pfizer mais alguma, um valor de 500 mil euros. O valor de 500 mil euros. Existem outros médicos que vão à televisão falar que como especialistas isentos, que estão a receber dinheiro dos laboratórios que vendem estas substâncias que estão a ser injetadas nas pessoas. E, portanto, com dinheiro conseguiram comprar todo um sistema, todo um edifício, uma arquitetura para coagir as pessoas a sujeitarem-se a substâncias experimentais. E é nisso que reside o crime contra a humanidade que está a ser praticado. Donc la manière dont ce système de corruption fonctionne, qu'on pourrait peut-être, ça vous me direz, appeler mafia, est un peu le même partout. La justice est énormément silencieuse face à cette incroyable situation dans laquelle nous sommes. Croyez-vous plus en une issue judiciaire positive ou est-ce que vous utilisez votre liberté de parole pour en faire une arme de médiatisation? Bom, relativamente à máfia, efetivamente a máfia também vende segurança. Vende segurança a quem não precisa dela e, portanto, é exatamente o mesmo mecanismo. Bom, em relação ao meu processo, eu não sou ingênuo. Eu sei que o nosso sistema judicial português não está preparado para um processo deste tipo. A inclinação será para tentar extinguir o processo a qualquer momento e por isso é que eu requeri a minha constituição como assistente. Sendo assistente no processo, eu poderei apresentar meios de prova, eu poderei apresentar mais factos, poderei impedir que o Ministério Público arquive o processo sem investigar. E, portanto, de qualquer forma, o sistema de justiça português não está preparado para um processo deste tipo. Vai ser um processo difícil de levar adiante, mas eu estou empenhado nisso. Também serve, claro que este processo também serve para chamar a atenção do que está a acontecer, para forçar a discussão pública dos assuntos relacionados com a putativa pandemia e serve também para tentar fazer com que o povo português acorde do torpor em que se encontra, adquira autoestima e perceba que está a ser governado por uma associação criminosa de mentirosos, corruptos, desonestos e pedófilos, que há muitos na classe política portuguesa. Oui, évidemment, donc le problème est beaucoup plus global et politique aussi. Justement, est-ce qu'on pourrait imaginer constituer une coalition juridique européenne ou internationale pour porter plainte s'allier avec d'autres pays? Est-ce que cette coalition existe peut-être déjà? Bom, eu não estou a trabalhar ainda efetivamente, não estou ativo em colaboração, não estou a colaborar ativamente com grupos de advogados internacionais, até porque eu não sou advogado, é preciso levar isso em consideração. Eu sou juiz, era advogado até há pouco tempo e provavelmente a partir da manhã serei advogado novamente, porque serei demitido, mas o ideal seria levar estes temas ao Tribunal Penal Internacional, mas é preciso, aqui um aspecto que as pessoas têm que perceber. Fala-se muito de um novo julgamento de Nuremberg, ou da repetição de um julgamento de Nuremberg. É preciso perceber que o julgamento de Nuremberg, os primeiros processos de Nuremberg, os primeiros julgamentos de Nuremberg, foram presididos por uma parte que ganhou a guerra.
e nós, neste momento, ainda não ganhamos a guerra. Esta guerra está a processar-se ainda, está em curso, nós ainda não conquistamos nenhuma posição dominante nesta guerra e, portanto, falar-se de um grande julgamento internacional dos responsáveis por isto implica que, primeiro, ganhemos pelo menos algumas posições de força e que consigamos mantê-las, o que ainda não aconteceu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que dire la vérité est révolutionnaire. Est-ce que vous subissez des menaces? Est-ce que vous vous sentez vous mettre en danger? Parce qu'on est très très peu à tenir un autre discours. Et quand vous parlez de faire d'autres choses, qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce que vous pensez à d'autres choses qu'on puisse faire, à part dire la vérité, se battre pour casser ce spectacle? Bom, o que me parece é que isto é um processo que vai decorrer normalmente, vai decorrer, quer dizer, naturalmente. É impossível ganhar a máquina neste momento que está instalada. A única forma de ganhar esta máquina que está instalada é da pior forma possível, é da forma mais trágica possível. Ou seja, as pessoas aos poucos estão a perceber da pior maneira possível, através das consequências das injeções, estão a perceber aos poucos, estão a acordar aos poucos. Esse despertar vai ser aquilo que vai trazer uma força orgânica, um movimento orgânico que nos permitirá ganhar algumas posições-chave. A primeira posição-chave a conquistar é, naturalmente, a da informação. E já se percebe que há meios de propaganda e jornalistas que antigamente estavam absolutamente do outro lado, que provavelmente parece-me que poderão já estar preocupados com alguma consequência que se lhes poderá advir das posições que tomaram, consequências legais, consequências em termos de imagem ou outras, e que, portanto, já estão a mudar um pouco a forma como transmitem a narrativa. Isso advém do despertar das populações. O despertar das populações é o primeiro passo, é o primeiro passo que tem que ser dado, e esse passo só está a ser dado, infelizmente, da pior forma possível, que é através das consequências extremamente negativas para a saúde das injeções que estão a ser aplicadas às populações. Mais est-ce que vous vous sentez en danger? Parce qu'on a vu que ce qui s'est passé le jour où des policiers vous ont demandé de mettre le masque. D'ailleurs, vous pourriez un peu expliquer ce qui s'est passé? C'est là qu'on vous a découvert un peu à l'extérieur du Portugal. Est-ce que vous vous sentez menacé, en danger? Não. Neste momento não temo pela minha integridade física. No início houve coisas que fomos fazendo que considerávamos que da forma como estávamos a fazer, da forma como nos estávamos a opor e da forma como estávamos a dizer a verdade, que eu pudesse ser alvo de alguma vingança, de algum atentado, de algum silenciamento físico a qualquer altura. Neste momento parece-me que essa fase já passou, posso estar enganado, como é óbvio, parece-me que essa fase já passou. Neste momento não tenho essa preocupação. É óbvio que eu nunca estou, neste momento, nestes tempos, eu nunca estou sozinho, estou sempre acompanhado de outras pessoas. Isso também ajuda-me a estar mais tranquilo. Agora, é óbvio que estou sob vigilância, o meu telefone provavelmente está sob vigilância, provavelmente estarei sobre vigilância mesmo física em alguns locais. E, portanto, essa vigilância existe, mas neste momento não estou com receio de que me aconteça alguma coisa fisicamente. A polícia, os agentes das forças de segurança com quem eu contacto fora dos holofotes, à margem dos holofotes, tratam-me sempre muito bem, nunca tive problema nenhum, nunca tive qualquer tipo de problema, e parece-me que a maioria está inclusivamente do nosso lado. D'après ce que vous dites, et je pense que c'est quelque chose que je pense aussi, que la peur
bloque encore, freine les gens, mais qu'il pourrait y avoir, selon vous, un retournement, quelque chose qui changerait très vite? Est-ce que vous êtes optimiste en fin de compte aussi? Bom, eu penso, o que me parece, a ideia que eu tenho, e posso estar enganado, porque há muita informação, neste momento também temos um excesso de informação, há muito ruído informativo, mas o que me parece é que o que está por detrás do início desta pandemia, que aliás não é algo novo, já foi tentado anteriormente, mesmo na Europa, mas o que me parece é o que está por trás disto, no fundo, que acaba por ser a implementação de um sistema de controlo sobre o indivíduo, sobre as populações, vai continuar a ser prosseguido por quem está por trás disto tudo. E parece-me que vão inventar outras coisas. Se não for o SARS-CoV-2, poderá ser o SARS-CoV-3, ou poderão ser as questões ambientais, mas isto não vai parar. E, portanto, é óbvio que o ser humano, e essa talvez seja a variável mais fundamental, o ser humano tem um instinto, como outras criaturas têm, mas provavelmente o nosso é mais apurado, temos um instinto de sobrevivência. E talvez esse instinto de sobrevivência seja o fator que poderá comprometer ou poderá condicionar o sucesso dos planos que estão a ser implementados, que estão a ser executados. Vous êtes un porteur de vérité, je pense qu'ici, le journal qu'on a ici, Kairos, ça veut dire le moment opportun pour le changement, c'est le nom du journal. Vous avez déjà été attaqué, vous vous attendez à être encore calomnié, dénigré et attaqué violemment par les médias et les politiques, évidemment, je suppose. Bom, o processo, trata-se do processo de assassínio de caráter, assassínio de personalidade, que é normal, que tem acontecido não apenas comigo, mas com outras figuras. Eu talvez seja a figura que por já estar à espera disto que me fosse acontecer, deste processo de assassínio de personalidade, isso não se refletiu na minha motivação, não se refletiu na minha atuação, mas existe, os meios de propaganda nem sequer mencionam o meu nome, muitas vezes, chamam-me apenas de juiz negacionista, e é algo que diz mais sobre eles do que diz sobre mim, e que não me afeta muito. É óbvio que a seu tempo, e eu espero que a seu tempo, pelo menos vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, a seu tempo todos eles terão a punição que merecem, e nesse momento eles talvez se lembrem do que fizeram. Mille merci pour avoir consacré du temps. Je pense qu'on est on sauve un peu la situation, et heureusement beaucoup de gens nous remercient. Je suppose vous remerciez vous aussi. Donc je propose qu'on reste en contact. Peut-être qu'à un moment donné, il va pouvoir y avoir des liens entre nos pays et qu'on pourra organiser quelque chose, pourquoi pas une énorme manifestation à Bruxelles, le siège de la machine. Voilà, mille merci Rui Fonseca e Castro pour avoir passé du temps avec nous. E voilà, à bientôt, je vous dis à bientôt. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar consigo, com o Alexandre. Sim, vamos manter o contacto. É útil manter contactos, criar uma rede entre as pessoas que sabem, que estão esclarecidas sobre o que está a acontecer, e essa ideia de realizar uma manifestação em Bruxelas é uma excelente ideia. Talvez possamos desenvolver isso. Muito obrigado.